a todos e a todas, inclusive os nossos amigos do plano, né? Aliás, eles que devem dizer isso para nós, né? Que eles estão aqui para sempre e sempre. Vamos ao nosso recado da noite. O primeiro deles é dar um jeito no celular para que ele não dê nenhuma notícia ruim para ninguém, né? Nem assuste ninguém, nem dê a alguém uma expectativa de perdão ou de pedir perdão. Não manter o silêncio, né? Silêncio é uma prece. Nós estaremos em tratamento todo o tempo, né? Temos a biblioteca disponível, tanto para venda como para empréstimo. Temos o atendimento fraterno, às terças-feiras às 19h30 às 20 horas, às quintas às 19h30 às 20 horas e aos sábados das 17h30 às 18 horas. A pessoa passa por um orientador para saber qual o tipo de tratamento que será indicado, se é físico ou espiritual, ou se somente espiritual. Curso mediúnico, primeiro ano, quarta-feira às 14 horas presencial e às 20 horas online. Estudo do livro Nosso Lar, segunda-feira às 20 horas, online. Evangelização infantil e pré-mocidade, quintas-feiras às 20 horas. Mais informações na recepção. Vamos à psicografia da noite. Título: Sacrifício mais agradável a Deus. É fácil ouvir aqui falarem do perdão, mas quão difícil é perdoar. O perdão é remédio amargo, salutar. Sacrifício necessário à nossa libertação. Sim, nós nos libertamos ao perdoar, posto que dispensamos o adversário de nossa vigilância leviana. Jesus preceitua este que é o bálsamo do crescimento espiritual, capaz de impulsionar nosso progresso. Justo deixar de lado o ego que dificulta o sacrifício mais agradável a Deus, que é a reconciliação com os adversários. Tive o fel do rancor e do ódio e reconheço que não pensei naqueles que se lembravam de meus feitos com igual teor de repugnância. Paradoxo é reter o desafeto cada vez mais próximo e afastar os que amamos. Isto o que acontece quando não perdoamos. Não seria natural e aprazível aproximar os afetos e afastar os demais que nos feriram? Mas não é assim que funciona. Então, meus amigos, não adianta desejar o mal, sobretudo quando conhecemos a lei da ação e reação. Quando sofremos as consequências angustiosas de nossas ingerências morais. Reconheçamos nossas falhas e débitos e saibamos humildemente estender nosso perdão a quem já sofre as penas do mal cometido. Assim, certamente seremos dignos do perdão divino. Como lembrou Assis, é perdoando que se é perdoado. Como disse Jesus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A mensagem é psicografada aqui na casa, no dia 21 de setembro de 2024. Então vamos agora nos despojar dos nossos sentimentos terrenos, nossas percepções do mundo físico, e levar o pensamento até Jesus e por ele alcançarmos o nosso Criador. E agradecer primeiramente pela vida, pela saúde, por toda a oportunidade e principalmente por essa oportunidade de vida, que é por onde nós crescemos, nós evoluímos, nós nos pomos à prova. Vamos pedir a Jesus que nos oriente durante toda a nossa existência, sempre presente entre nós, e agraciar-nos com a presença dos nossos bons amigos espirituais
nossos protetores, para nós, para todas as nossas famílias e para todo o nosso centro onde estamos. Assim seja. Graças a Deus. E agora vamos envolver o nosso irmão Mauro para que ele nos presenteie com a sempre excelente aula. Obrigado. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ação da prece, transmissão do pensamento. Esse é o tema que nos foi proposto para hoje. Mas vamos iniciar esse capítulo falando, ou melhor, lendo, um trecho do Evangelho de Mateus que fala sobre a oração. Diz assim: e quando orais, não haveis de ser como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê o que passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós, antes que vós lhe peçais. Tá, esse é então, como eu falei, é o trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 9. A ação da prece e transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a quem nos dirigimos. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Bem, aí é que entra o que nós vamos tentar explicar, a eficácia da prece, a transmissão do pensamento. Como é que nosso pensamento é transmitido na nossa oração? Até onde chega? Primeiro, é preciso nós entendermos uma coisa. A doutrina espírita tem isso muito bem explicado, que nós todos estamos mergulhados num fluido chamado fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, ele envolve a tudo, e vamos dizer assim, é a matéria básica de tudo que existe no universo. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Eu só quero dizer que o nosso pensamento, a nossa prece, ela é transmitida através deste fluido. Assim como o som é transmitido, a gente fala que isso é transmitido, ou via internet, sai lá micro-ondas, não sei o que, é transmitido pelo ar. Então, o ar é o fluido de transmissão do som. E o fluido de transmissão do pensamento é o que nós chamamos de fluido cósmico universal. A grande diferença é que a transmissão do som pelo ar é limitada, é circunscrita, É circunscrita. Então,
a nossa potência de transmissão sonora tem lá um limite. E a transmissão do pensamento, ela não tem limite. Como eu disse, o fluido universal envolve a tudo no universo. Então, vamos imaginar assim, eu estou pensando e esse meu pensamento está sendo irradiado no nosso entorno, né? Os espíritos que estão desencarnados conseguem captar esse pensamento com mais facilidade do que nós, quando estamos aqui presos no nosso corpo. Existem por aí pessoas que têm telepatia, faz aqueles exercícios e tal, mas isso é uma coisa rara, é uma exceção, né? Vamos falar do geral. Quando nós oramos, nós transmitimos o nosso pensamento àquele a quem a gente dirige a prece. Estou dirigindo, a minha prece a Jesus. Eu estou emitindo o meu pensamento até Ele. E esse pensamento é captado, como eu disse aqui na explicação, pelos espíritos responsáveis em cumprir os desígnios de Jesus, os desígnios de Deus para conosco. Né? São espíritos que trabalham para isso. Agora, é preciso a gente levar em consideração o que nós lemos aqui no Evangelho de Mateus. Que quando a gente orar, é preciso a gente estar contrito. Né? Não é para orar nas praças públicas, fazendo aquele estardalhaço todo, é uma desnecessidade. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos transmitindo o nosso som, está certo, está tudo ali. Mas e o meu pensamento onde está? Então, a oração pode ser em qualquer lugar que nós estivermos, mas o que impulsiona a nossa oração é a nossa vontade, a nossa fé, a nossa tranquilidade, né? Da oração. A prece desesperada quase nunca tem efeito, né? Nós estamos tão atrapalhados, tão desesperados, sem falta, né? Com a falta de confiança muito grande, e a gente não consegue orar direito. Então, a oração, como tem uma frase atribuída a Chico Xavier, eu não sei se é dele, se atribui tanta coisa, mas diz que tem prece que, ao invés de chegar aos céus, não consegue chegar nem no céu da boca. Né? Porque é uma coisa assim muito mecânica, muito automática, muito sem sentimento, não repercute. É preciso a gente orar, não é só com o pensamento, é orar com o coração. Né? O coração representa o nosso sentimento. Né? Representa a nossa necessidade ou a nossa doação também. Né? Quando nós oramos por uma pessoa que está doente, que nós desejamos que aquela pessoa melhore, né? Eu estou colocando na prece o meu sentimento. Não adianta ficarmos repetindo palavras soltas ou palavras decoradas, né? É preciso colocar o sentimento na prece. Né? E também precisamos ver o que a gente deseja, né? Será que adianta eu orar pedindo o mal de alguém? Eu acho que não vai adiantar. Essa vai ser uma coisa que vai ser ouvida, mas não vai ter providência alguma. Né? A prece do desespero, né? Ah, meu Deus, mas por que comigo? Por que eu sofro tanto? Por que eu estou passando por isso? Isso não é nem prece, é só uma lamentação. Então, quer dizer, a prece ela deve ter sentimento, repito. Agora, acima de tudo, é preciso nós termos confiança, termos só a fé de acreditar que Deus existe, que Jesus existe, que Ele nos ouve, é pouco, é preciso confiarmos. É preciso confiarmos e entregarmos essa prece de coração aberto. E ela é transmitida por esse fluido cósmico universal, cria-se ali um canal de transmissão, e essa prece é entregue no lugar adequado. Quando nós oramos, por exemplo, né, tem religiões que oram para santos, coisas assim, não estou falando que isso é errado, por favor. Eu estou falando que esses santos chamados, né, eles servem de intercessores
para carregar a nossa prece, porque quem decide os nossos destinos, os nossos desígnios é o mais alto. Né? Então os intercessores vão receber essas preces e vão canalizá-las para o local adequado. Parece que assim, um negócio meio complicado, né? Mas existe essa parte técnica que a doutrina espírita nos traz, que é a transmissão do fluido. Seria mais ou menos assim. Nós aqui, vamos dizer assim, das transmissões físicas, né? Nós estamos aqui reunidos agora. Quantas ondas tem nos cercando aqui agora? Nós temos o rádio do bombeiro, o rádio da polícia, nós temos as rádios AM, temos rádio FM, temos sinal da TIM, da Oi, da Vivo, está tudo aqui. Depende do quê? De um receptor para nós selecionarmos aquela onda. Não é isso? Tem telefone aqui que vai selecionar só o sinal da Claro, o outro vai selecionar o sinal da TIM, e assim, né? Se nós tivermos um receptor de rádio, AM, FM, vamos mudar de estação, ondas curtas, para lá, para cá, quer dizer, a gente tem que ter um receptor para selecionar essas ondas e a gente vai receber essa transmissão. A linguagem do Espírito é o pensamento e não a palavra articulada. Né? Nós, quando estamos desencarnados, né, que a gente vai lá para o plano espiritual, que a gente continua a vida, a nossa linguagem é o pensamento. Né? Então, lógico, quanto mais depurado nós formos, mais capacidade de recepção e transmissão nós teremos. Quanto menos evoluído nós formos, menos capacidade de transmissão e recepção também. Certo? Que nem nós estamos encarnados agora. Nós somos assim espíritos meio pesadões, né? Por causa da matéria. Então a gente não tem essa capacidade de captar pensamentos. Nós precisamos do som, nós precisamos de receptores de rádio, né? Telefone, né? Para conversar com a pessoa ao longe, né? Ela precisa ligar para a gente lá do outro lado do mundo, a gente recebe aqui a ligação. Né? No plano espiritual, tanto faz aonde a pessoa está, lá do outro lado do mundo ou em outro planeta, o pensamento é transmitido. Repito, quanto maior a evolução do espírito, mais capacidade esse espírito terá de receber a prece, direcioná-la e fazer as suas próprias também para o mais alto, e assim vai. Então agora o que manda? É preciso não só pedir, né, que resolvam os nossos problemas. É preciso pedir entendimento, né, para que a gente possa resolver os problemas. Não é mesmo? Porque não adianta nada eu ficar rezando para arrumar um emprego e levantar meio-dia, não mandar um currículo para ninguém. Quer dizer, dificilmente eu vou arrumar um emprego. Né? Então é preciso a gente ter a força de vontade também para que as coisas aconteçam. Né? Quando eu oro por uma pessoa que está doente, será que eu estou orando de coração para que ela realmente melhore? Né? Pode ser que ela não melhore fisicamente, mas pode ser que ela se equilibre melhor espiritualmente. Né? Que muitas vezes o que para nós pode ser algo muito ruim, como uma doença, nós julgamos que é uma coisa ruim, pode ser a cura do espírito, que é o que importa, não a cura simplesmente do corpo. Né? O nosso corpo ele tem um limite de validade, né? Nós temos um prazo de validade. Uma hora o nosso corpo vai expirar, não vai aguentar mais. Seja de doença, seja por acidente ou qualquer outra forma. Uma hora ele não vai suportar mais. Óbvio, devemos procurar a melhora dos nossos irmãos, das pessoas a quem nós amamos. E vou além, né? O sacrifício mais agradável a Deus, leu aqui
na psicografia, né? Orarmos pelos nossos inimigos. Né? Já vai além, né? A gente já vai sentir talvez uma dificuldade maior. Né? Jesus recomendou que nós orássemos por aquele que nos persegue, que nos calunia. Mas o porquê disso? Porque nós fomos criados, todos os espíritos, né? Todos nós, seres da criação, nós fomos criados para sermos amigos, para sermos fraternos, para sermos, em última palavra, irmãos. Temos diferenças de pensamento? Temos diferenças de entendimento? Temos, mas principalmente no estágio que nós nos encontramos agora. À medida em que nós formos crescendo espiritualmente, essas diferenças vão diminuindo. Né? E, repito, como a linguagem do espírito é o pensamento, nós chegaremos a tal ponto onde nós irradiaremos só coisa boa, bondade. Mas é preciso crescer, é preciso aprender. Então, a prece, ela não deve ser só na nossa vida, no culto... Obrigado. Obrigado. Assim, na nossa religião de preferência, né? Quer dizer, nós não vamos orar só a hora que nós estamos aqui na casa espírita, ou os nossos irmãos evangélicos orar lá no culto, na igreja, ou os católicos orarem na missa. Não basta só isso. Eu acho que a oração, ela tem que ser um estado permanente conosco. Jesus recomenda ora e vigia. Esse ora e vigia quer dizer o quê? Nós temos que estar alertas constantemente. Não é contra o meu irmão, nós temos que estar alerta com as nossas atitudes. Nós temos que estar alerta com o rumo que nós estamos dando em nossas vidas. Então, a oração, ela deve ser um estado constante. Estamos lá no nosso trabalho, entretido, fazendo alguma coisa, né? Por que não orar? Né? Não é assim, fica lá, Pai Nosso, que estás no céu o tempo todo, não é isso. Mas está lá, poxa vida, obrigado Deus, né? Estou aqui empregado, estou sendo útil, estou conseguindo executar minhas tarefas e tal. Tá, tudo bem. Depois pode conversar de futebol? Pode, conversa de futebol, conversa da novela, tudo bem. Mas na hora que nós estamos recolhidos conosco, ao invés de deixarmos nosso pensamento solto, a gente deve direcionar esse pensamento. Isso é exercício. Até que isso se torne uma constante para conosco. Né? Se torne uma constante. Não adianta orarmos só na hora do desespero. Né? Não adianta só orarmos dentro da nossa casa religiosa. É preciso ter esse contato com o mais alto direto. O que é o mais alto? Aquele que nós acreditamos que é o mais alto. Deus, Jesus, né? Jesus que para nós cristãos representa Deus, para nós, né? Ou algum santo de devoção, alguma divindade de devoção, porque, né? Nós somos diferentes, né? Bilhões de habitantes na Terra, nós temos aí bilhões de maneiras de pensar, vamos dizer assim. Mas é preciso a gente ter esse contato. Né? E nós vamos formando uma corrente. Tem uma questão técnica aí, mais ou menos técnica, né? Se fala sobre o Pai Nosso, quando Jesus ensinou a orar, né? Como devorar, Jesus ensinou, quando vocês forem orar, orem assim, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e vai. Vocês já imaginaram agora, nesse exato momento, quantos Pai Nossos estão sendo proferidos no mundo ao mesmo tempo? Seja por pensamento, seja em voz alta, né? Quantos estão sendo proferidos agora? Então, esse Pai Nosso, Jesus, na sua grande didática, ele nos deu como se fosse uma maneira de estarmos o planeta todo continuamente, né? Como se fosse, como os hindus chamam, né? Um mantra. Aquilo vai sendo cantado.
Pai nosso que está no céu, aqui, outro lá, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, sabe? E isso vai criando um estado vibratório que ajuda ao equilíbrio do nosso planeta. Equilíbrio, eu falo, dos nossos pensamentos, não é o equilíbrio dos mares, essas coisas, não. O equilíbrio do que nós chamamos de psicosfera. Então, isso é extremamente importante. É preciso que a gente entenda isso, da importância e da eficácia da prece. É preciso que a gente compreenda isso e que cada um de nós é responsável por aquilo que fazemos, né? Tem muitas pessoas que falam assim, você vai lá na casa espírita, ora por mim. Claro, oro. Mas eu falo para a pessoa, mas é preciso você também orar por você. Não é só, vamos ficar terceirizando, né? Você orou, não, o Mauro está rezando por mim, né? Gente, tem sentido, mas não tem eficácia. Né? Quer dizer, entenda que nós temos a responsabilidade. Quando Jesus diz também, que Mateus anotou aqui, que é para nós não fazermos igual os hipócritas, né? Que ficam orando alto nas praças para serem vistos, né? Para falar, olha, fulano está lá orando e tal. Aí diz que o Cristo falou assim, eles já tiveram a sua recompensa. Estão orando para ser vistos? Já foram vistos, ponto. Não precisa de mais nada. Era ser visto o que você queria? Era aparecer, entre aspas? Então tá, já apareceu, acabou. Não era isso só que você queria? Né? Então, é preciso, eu volto a dizer, é preciso ter sentimento. E para orar não tem lugar, é no trânsito, é em casa, enfim, no trabalho. Toda hora é hora. Eu falo, não é ficar repetindo oração, mas é o estado da alma que a gente tem que procurar. Porque vamos falar o que é verdade, né? Quantas vezes nós estamos com o coração ao preço e ficamos remoendo problemas? Né? Alguma desavença em casa, na família, aí carrega aquilo para o trabalho, carrega aquilo no trânsito, acontece qualquer coisa, a pessoa já está pilhada, o negócio piora. Não é fato? Nós temos esse defeito. Às vezes estamos... quantas vezes nos pegamos... eu vou chegar lá no trabalho, se o chefe chegar para mim e falar isso, eu vou falar aquilo, porque também fulano e não sei o quê. A gente começa a brigar sozinho. Né? Começa dentro do nosso dia a dia ali, sozinho, remoendo problemas. Quer dizer, eu estou predisposto a uma discussão. Eu estou predisposto a uma briga. Né? E por que não inverter isso então? Quando Jesus recomenda orar pelos vossos inimigos, por aqueles que vos perseguem e caluniam, aí a gente fala assim, mas eu não tenho inimigo. Eu não tenho inimigo, mas eu tenho a crítica nos lábios muitas vezes, né? Porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Ao invés da gente ficar criticando, nós temos que orar por ele. Se nós achamos que nós somos melhor do que qualquer uma outra pessoa, que nós não faríamos o que aquela pessoa faz de errado, oremos por ela. Peçamos para que aquela pessoa tenha entendimento e deixe de fazer o que nós julgamos que seja um erro. Né? Porque o Cristo, conhecendo a natureza humana como ninguém, sabe que que ninguém é de todo errado, é de todo ruim. E também depende muito do nosso ponto de vista. E a gente vê
barbaridades, né, acontecer por causa de nada. Não tivemos aí um caso horroroso agora de torcidas de futebol? Baseado em quê? Pensamentos ruins que vão se acumulando. Chega uma hora que estoura. Uma hora a bomba explode. Daí a necessidade de nós nos mantermos em estado de oração e vigília. Por isso Jesus recomenda: ora e vigia. Porque se nós sairmos, torna a dizer, se nós sairmos de casa já atrapalhado, emburrado, predisposto a discutir, se acontecer um incidente qualquer no trajeto, pode ser motivo de uma tragédia. Pode acontecer. Né? Então, não é melhor sair de casa predisposto à bondade? Né? Predisposto a praticar o bem? Predisposto a não incomodar ninguém? Mas é melhor, é bem melhor. E vamos sonhar, né? Se todos saírem de casa assim, predisposto ao bem, orando, né? Pedindo que a Deus ilumine o dia e tal, olha, nós teremos um dia bem melhor no mundo, entendeu? Acho que até a poluição diminui. Né? Acho que até a poluição diminui. Então, é uma coisa séria, gente, que nós temos que aprender. Não nos esqueçamos. Jesus disse, quando seus discípulos questionaram: Senhor, por que nós não conseguimos fazer o que o Senhor faz? Tipo assim, quando expulsaram lá um espírito que estava perturbando um menino lá e os seus discípulos não conseguiram. Jesus falou assim: geração sem fé. Incrédulos, até quando estarei convosco? O dia que vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão para esse monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá. Quer dizer, Jesus fazia tudo aquilo que ele fez, e ele nos disse também: vocês farão o que eu faço e ainda mais. Mas para isso precisamos crescer, querer sair de onde nós estamos para sermos melhor. Eu digo espiritualmente. Sermos pessoas mais centradas, com mais confiança, com melhores pensamentos, melhores vibrações. Porque eu imagino a vibração do Cristo, eu acho que realmente ele curava, a pessoa tocava suas vestes e era curada. Porque ele irradiava o quê? Amor. Irradiava sentimento. Então, e se ele disse que nós conseguiríamos fazer esses prodígios e ainda mais, é preciso acreditar que a gente consiga. Óbvio, não é amanhã, mas um dia. Agora, uns vão mais rápido, outros vão mais devagar, mas todos nós chegaremos a esse ponto. Mas é preciso ter vontade, é preciso ter convicção daquilo que nós queremos. Santos nós não somos, definitivamente. Carregamos conosco virtudes, mas ainda carregamos muitos defeitos. E é preciso nós reconhecermos as nossas dificuldades, reconhecermos onde nós erramos mais costumeiramente, reconhecermos a nossa fraqueza diante de alguns aspectos, porque se nós não reconhecermos isso, a gente dificilmente vai trabalhar em cima disso. Então vamos demorar mais tempo para nos consertarmos. Então, temos que procurar onde é que,
Porque eu sei aonde eu erro. Muitas vezes eu posso esconder de muita gente, mas eu sei onde é que eu estou errado e aonde é que eu sinto dificuldade, né? Em relação ao Evangelho do Cristo, em relação ao que o Cristo recomenda. A fraternidade, de não fazermos aos outros o que a gente não deseja para nós, né? E de fazermos aos outros o que desejaríamos de receber. Mas nós sentimos dificuldades em executar isso, né? Então, reconhecer essas dificuldades, aonde é que o sapato aperta o calo, para poder melhorar. Né? E de repente, lá na frente, a gente vai ver, puxa vida, eu tinha uma dificuldade que eu nem lembrava, nem lembro agora, né? Que eu tive essa dificuldade na vida um dia. Porque é assim, né? Nós temos que aprender, né? A gente tem que aprender a falar, tem que aprender a andar, tem que aprender a escrever, tem que aprender um monte de coisa. E assim, a vida é um eterno aprender. Espiritualmente é a mesma coisa, nós estamos aprendendo lições, mais lições, mais lições. Vamos reencarnar novamente lá na frente com outras lições, né? Trabalhando outras dificuldades. E a cada dificuldade que a gente superar, é uma vitória, né? É uma vitória que talvez não apareça nas manchetes de jornal, mas vai nos trazer muita satisfação e felicidade íntima por termos conseguido, né? Então a prece também ajuda nisso. Muitas vezes nós temos que pedir que Deus nos proteja de nós mesmos. Deus nos proteja de nós mesmos. Ó Senhor, me ajuda a me equilibrar para que eu erre menos. Isso é importante, a gente reconhecer o nosso tamanho, mas reconhecer também as possibilidades que temos de crescimento. E os nossos pensamentos são captados e transmitidos e retransmitidos, e devemos então colaborar conosco mesmo, né? Nas nossas preces, direcionarmos bons pensamentos, principalmente ao que nos incomoda, né? Para ver se isso deixa de nos incomodar. Orar por um amigo é fácil, muito fácil. Desejar o bem do nosso amigo é muito fácil. Mas dia chegará que a gente vai desejar o bem do nosso suposto inimigo, vamos dizer assim. Eu não gosto de falar essa palavra, sabe, inimigo, porque eu acho que Deus nos criou para a fraternidade, né? E não para sermos inimigos uns dos outros. E também não gosto de dizer que fulano é mau, que existe espírito mau, espírito ruim. Deus não criou o espírito ruim ou o espírito mau. Cada um no seu tempo, cada um com o seu grau de crescimento e adiantamento. Somos todos espíritos bons, que ainda carregamos um monte de equívocos, mas que serão eliminados. Aos poucos, venceremos. Também acho que o recado era esse, e eu agradeço a vocês pela atenção. E é sempre um prazer estarmos aqui. Boa noite. Como bem fez lembrar a palestra da noite, é importante que a gente vigie nossos pensamentos. Tem até um ditado que diz: se estiver sozinho, vigie seus pensamentos. Se estiver acompanhado, vigie seu comportamento. Então, vigiar os pensamentos é importante, porque essa vigília nos fará lembrar de estarmos conectados com o Pai e com Jesus, e o tempo todo estarmos em prece, estarmos orando por nós e por toda a criação. E por essa lembrança da nossa palestra dessa noite, a gente agradece a Jesus mais uma vez pela oportunidade de termos esse contato que nos alerta
para estarmos sempre lembrando de que não estamos sós e que nós estamos recebendo e transmitindo diuturnamente tudo o que se passa no nosso mundo e na nossa existência. E agradecendo a Jesus e a toda a espiritualidade que inspirou nosso palestrante, vamos pedir ao Pai que nos inspire, que nos ajude, que esteja sempre conosco, que nos livre do mau caminho, dos maus pensamentos, que proteja a nossa família, proteja nossos lares, proteja nossos amigos, nossos filhos, e que por ora Ele inspire aos trabalhadores para que seja bem sucedido, que todos alcancem os benefícios que vieram buscar pelo tratamento espiritual no passe magnético que segue. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Assim seja.